Márcio Mandolese, da Sigma. Eu sou parceiro da Academia Confid. Estou aqui junto com o Márcio ajudando a organizar esse treinamento, né? A minha empresa, eu trabalho com duas áreas bem diferentes, de automação industrial e na área de marketing digital, né? Então a ideia de participar aí com o Márcio, a gente está desenvolvendo alguns projetos também no modelo de rede aí de empresas, que é um conceito novo, bem legal, bem desafiador, bem moderno, bem bacana, recomendo. Eu sou a Mariana, trabalho na IMA, em Informática de Municípios Associados. Então a gente presta serviço para a Prefeitura, em TI e atendimento ao cidadão. Trabalho na RH, eu com a Rô, e a gente faz bastante apresentação, né? Treinamento, integração, então acho que por isso que a gente veio para esse treinamento, para ter um diferencial, aprender alguma coisa diferente mesmo. Então, vou pular para ela, que é a mesma empresa, tá? Eu sou a Rosane, sou pedagoga, trabalho na área de treinamento e desenvolvimento. E nessa área é muito importante. Hoje em dia você tem que usar todos os recursos visuais, dinâmicas, para poder chamar a atenção das pessoas, né? Então é por isso que a gente está aqui mesmo, como a Mariana disse. Foi inclusive um pedido do presidente, ele que viu o treinamento e pediu que a gente participasse para poder inovar um pouco, levar alguma coisa diferente lá para os funcionários. Eu sou Lúcia Ferreira, eu trabalho em São José dos Campos, na escola MOP, há 12 anos com tecnologia e educação, sempre junto ao aluno. E esse ano foi proposto o desafio de capacitar os professores. Então, das ferramentas que me pediram foi o Prezi, e eu vim aqui para conhecer um pouco mais, saber o que é essa academia, né, Confid, e trocar experiências. Então vamos lá, vamos começar. Bom pessoal, então boa noite. Vamos começar aqui, primeiro me apresentando rapidamente. Como eu faço várias atividades, deixa eu só voltar uma telinha. A ideia hoje é aprender como fazer apresentações que encantam, mas essa primeira parte hoje à noite, esse workshop, a gente não vai ver tese, a gente vai fazer uma aulinha rápida, mas mão na massa mesmo vai ser na oficina. Mas porque fazer apresentações que encantam independem da ferramenta. Esse é o grande objetivo dessas próximas 1h30. Então, para me apresentar, hoje o meu grande foco é o meu blog mesmo, Márcio Ocaro, eu centralizo tudo lá, tudo que acontece. Acho que essa semana depois eu publico o vídeo de vocês, comentários que surgirem aqui, eu vou publicar no meu blog. Eu tenho me denominado NetWeaver. Eu acho que a maioria das pessoas não conhece, mas NetWeaver tem um pouco, eu diria que é uma evolução no networking, porque o networking está muito relacionado a um interesse profissional. O NetWeaver está muito mais interessado em fazer as coisas acontecerem, ajudar a conectar as pessoas com base na reciprocidade, ou seja, você faz as coisas acontecerem e as coisas voltam. Parece algo meio estranho, mas funciona. Que legal, eu nunca tinha ouvido falar isso, é um conceito que eu me identifico. O conceito então, por isso eu criei um projeto chamado Academia Confid, comecei esse ano. Na verdade, eu tenho essa marca Confid, que era marketing digital, durante 12 anos. E aí eu tenho trabalhado 4 pilares. A vida digital, porque eu trabalho há 16 anos com tecnologia e internet. Então, é um pilar muito forte, inclusive marketing digital, sites, são áreas que eu domino bastante. Apresentações, que é o pilar de hoje, apresentações, principalmente com Prezi, mas depois eu mostro uma novidade já. Tem uma outra ferramenta chamada Emaze, que é uma ferramenta de Israel, que ela segue o padrão dos slides, mas ela tem templates muito legais também. E autoconhecimento, porque também é um pilar importante. Eu fiz engenharia elétrica na Unicamp e se eu tivesse descoberto antes que eu gostaria de fazer, talvez eu tivesse acertado mais rápido o caminho. E educação, que é um pilar que comecei forte esse ano, e a Lúcia sabe, a gente já tocou algumas ideias, que eu acredito que o modelo escola, o modelo faculdade já... duro que ficar gravando isso, né? Faliu, né? Na minha opinião, faliu.
no modelo. Quando eu digo faliu, é que tem que se reinventar. Eu não acredito mais no modelo da escola tradicional, nem da faculdade tradicional. E por isso que eu coloquei esses 4 pilares da academia. Então é uma rede de ensino e aprendizagem que a gente trabalha. No café a gente conversa mais sobre isso, para a gente poder dar foco aqui no curso. E o Prezi, ele acabou alavancando essa marca que eu lancei ano passado, que tem como objetivo trabalhar tudo relacionado a apresentações. E um dos passos fortes que a gente vai dar é a parte de oratória, porque a maioria das pessoas tem medo de falar em público. Então não adianta você ter uma ótima apresentação, na hora de apresentar você tem medo. Então eu costumo brincar, né? O cara tem uma apresentação em PowerPoint mal feita e tem medo de falar em público, tá perdido, né? Coitado. E o objetivo é trabalhar isso de um modo integral, em rede também, ou seja, não só em Campinas, mas em todo lugar deve ter pessoas que dão aula, que fazem consultoria, e a gente vai fazer essa rede se formar. Esse é um projeto que eu tenho uma grande... Está na ideia ainda, mas o objetivo também vai ser uma rede de educação digital e sites para as ONGs, utilizando a plataforma WordPress, que é uma das plataformas mais populares de gestão de conteúdo. Então, dito isso, a gente começa o curso para valer. Algumas dicas de livros. Esse livro está aí com vocês, é um livro da Super Apresentações. É um livro bem interessante porque ele te dá uma noção de design, de apresentações e também de roteiro. Mas o livro que eu mais gosto de verdade é o Slideology, tem em português já, Slideologia, que é o da Nancy Duarte. A Nancy Duarte, para vocês terem uma noção de quem é essa mulher, ela fez a apresentação sobre aquecimento global daquele filme Uma Verdade Inconveniente do Al Gore. Aquela apresentação quem fez foi a empresa dela. Então esse livro eu acho que é o mais completo e está no forno, a gente vai preparar um curso só desse livro. Então a próxima meta é a gente fazer um curso sobre o livro, que é um livro realmente completo sobre apresentações. Um livro fininho, muito legal também, é o Obrigado pela Informação que Você Não Me Deu, do Norman Kestenbaum, que é a pessoa que eu respeito bastante, porque em 2004 eu assisti uma palestra dele, foi quando eu comecei a me interessar pelo tema apresentações. Depois que eu assisti a palestra dele, eu descobri que eu não sabia fazer nada de apresentações. E aí foi quando eu comecei a me reinventar. E ele tem uma certa obsessão por ser conciso. Então ele fala assim, não existe apresentação de 100 slides. Ele falou, não é possível, sempre é possível você compactar isso na essência da informação que você precisa passar. Então eu sempre gostei mais dessa abordagem, que é importante não é a beleza somente, você tem que ter a informação muito didática. E o Faça como Steve Jobs, o que eu mais gosto, na verdade eu costumo brincar que vocês fazem apresentações para o gestor apresentar, não é? Nós fazemos apresentações para passar informações para os funcionários. Mas às vezes vocês preparam para alguém apresentar, o gestor Não. também. Cada um faz a sua. gente mesmo. Mas às vezes, em algumas situações, tem gente que faz para o gestor, né? Eu costumo falar, compra esse livro e dá de presente para ele. Por qual razão? Porque esse livro ele fala a essência de você saber casar o apresentador com as telas. Eu tenho um amigo que fala que na empresa dele tem dois funcionários, o PPE e o PPM. PowerPoint Specialist, que faz o PowerPoint, para o PowerPoint Manager, que é o PPM. Agora vai ter o Prezi, né? É verdade, agora vai Pode usar a mesma sigla, né? Eu tive um professor de marketing digital que ele tentando explicar, ele era diretor de uma agência, e ele tentando explicar para o pai dele o que ele fazia. Ele falou assim, eu pepetizo. Eu pepetizo. Tá bom, ganhando 40 mil por mês, tá bom, né? Eu posso dar esse nome, né? Pepetizo. É ótimo, né? Esse livro, Presentation Zen, ele tem muito conteúdo no YouTube. Se você procurar o blog de mesmo nome, presentationzen.com, tem muito conteúdo. Mas o Gary Reynolds, ele é legal porque ele tem muito vídeo. Então, se você entrar no YouTube, tem muito vídeo dele. Mas o que eu gosto mesmo é essa frase dele, eu acho muito bacana. Simplicidade é o último grau de sofisticação, ou seja, você ser simples, mas ser didático é a grande essência, né? Eu acho que é o grande objetivo. Então, vamos a algumas práticas para uma boa apresentação.
Então, primeiro, planejamento. Quando fala de planejamento, eu gosto muito dessa frase, eu gosto muito dessa imagem. Por quê? Porque eu sou blogueiro, eu escrevo bastante. Estava lembrando esses dias, hoje eu acordei lembrando que eu tirei 5,06 na redação da Unicamp. Quanto? 5,06, quer dizer, por 0,7, né? 0,07 centésimo eu não estaria aqui hoje, provavelmente. Era muito ruim em redação. E a vida dá voltas, né? Agora eu escrevo muito, sou um blogueiro. E eu acho que primeiro você deve colocar as ideias, você não deve pensar se aquela ideia é boa ou ruim. Então, quando você faz apresentações também, você coloca primeiro as ideias no papel, no Prezi, ou no PowerPoint, no mapa mental, e depois você vai eliminar o que não é importante. Acho que esse já é uma das grandes falhas de quem faz o PPT, né? Vai fazendo, mas nem parou para pensar. Então acho que eu gosto muito dessa frase para a gente guardar, que a gente precisa realmente colocar as ideias e depois sintetizar. O Steve Jobs, ele gostava de trabalhar sempre pensando em 3 atos. Primeiro, criar uma história. Ele fala, qualquer apresentação, aula também, né, Lúcia? Uhum. É uma história. Você tem como criar uma história em cima disso, não só ir lá dar uma aula. Então você tem que encontrar algo que você ama também. Então, por mais que você diga, nossa, mas é uma apresentação de resultados financeiros, né? Eu nunca posso gostar de fazer isso. Mas você pode sempre abstrair e falar assim, não, mas se eu apresentar bem isso aqui, eu vou estar mostrando para as pessoas. Sempre tem uma história por trás daquilo que você consegue. Aí eu costumo brincar, se você não gosta do tema e não gosta de fazer a apresentação, porque eu, por exemplo, eu gosto de fazer a apresentação. Então não importa o tema, eu gosto de fazer. Se você não gosta de fazer nem gosta do tema, eu costumo brincar, né? O que é que você está fazendo então? Né? Porque nas empresas acontece muito isso, né? Alguém obriga o outro a fazer, a pessoa não quer. Mas tem que gostar do que faz. Planejar antes de ir para o computador, então a gente vai ver mapa mental daqui a pouco. E tem um conceito chamado, um livro inclusive, chamado Back of the Napkin, que é um livro muito interessante que ele fala, tem uma das frases do livro, que ele fala que o guardanapo foi mais importante para o mundo dos negócios do que o PowerPoint. Porque muitas ideias de empresas se fala que surgiu em conversas onde alguém rabiscou no guardanapo. A própria internet, né? Reza a lenda que o cara fez o desenho no guardanapo. Exatamente. Então, se você não consegue colocar num pedaço de papel a ideia, você provavelmente não vai fazer uma boa apresentação. E encontrar um vilão. Eu gosto muito dessa imagem, porque o vilão, quando eu estou falando do Prezi, eu sempre costumo brincar que o meu personagem, quando eu dou aula de Prezi, eu tenho que ter um vilão. Quem é o vilão? Quem é o vilão? PowerPoint. PowerPoint. Então, se você não deixar isso muito claro quando você está contando uma história, as pessoas vão ficar em dúvida de quem é o vilão. E muitas vezes você vai ser o vilão. Então, muitas vezes você está falando, olha, eu estou pensando em reduzir custos. Aí, quando todo mundo que ouve isso, fala, vai cortar os benefícios. Então, se você não primeiro falar, olha, gente, descobrimos que o bônus no fim do ano está diminuindo a cada ano. Ou seja, o vilão poxa, estamos ganhando menos no final do ano. Aí depois você introduz a solução, que se a gente reduzir os custos, a gente vai ter bônus. Se você vai direto, e as pessoas têm o hábito de ir direto ao ponto, né? É verdade. Aí, quando eu falo reduzir custos, você já tem a plateia inteira contra, sendo que você não conduziu direito a história. Eu vou passar um vídeo de 10 minutinhos que eu costumo brincar, que é criar uma história e entregar uma experiência. O segundo ato é esse. Uma vez que você tem a história, você tem que transformar ela em uma experiência boa, que as pessoas prestem atenção. Eu vou passar 10 minutinhos de uma palestra, que é o lançamento do iPhone, aí a gente volta aqui para a apresentação. Deixa eu só dar um pause aqui, que aqui não precisa. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been
Well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. No. Actually, here it is, but we're going to leave it there for now. So, before we get into it, let me talk about a category of things. The most advanced phones are called smartphones, so they say. And they typically combine a phone plus some email capability, plus they say it's the internet, sort of the baby internet, into one device. And they all have these plastic little keyboards on them. And the problem is that they're not so smart and they're not so easy to use. So if you kind of make a Business School 101 graph of the smart axis and the easy to use axis, regular cell phones are kind of right there. They're not so smart and they're not so easy to use. But smartphones are definitely a little smarter, but they actually are harder to use. They're really complicated. Just for the basic stuff, people have a hard time figuring out how to use them. Well, we don't want to do either one of these things. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. This is what iPhone is. Okay? So, we're going to reinvent the phone. Now, we're going to start with a revolutionary user interface. Is the result of years of research and development. And, of course, it's an interplay of hardware and software. Now, why do we need a revolutionary user interface? I mean, here's 4 smartphones, right? Motorola Q, the BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62, the usual suspects. And what's wrong with their user interfaces? Well, the problem with them is really sort of in the bottom 40 there. It's this stuff right here.
they all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there. And they all have these control buttons that are fixed in plastic and are the same for every application. Well, every application wants a slightly different user interface, a slightly optimized set of buttons just for it. And what happens if you think of a great idea 6 months from now? You can't run around and add a button to these things. They're already shipped. So what do? It doesn't work because the buttons and the controls can't change. They can't change for each application, and they can't change down the road if you think of another great idea you want to add to this product. Well, how do you solve this? It turns out we have solved it. We solved it in computer. Pronto. Então, voltando aqui, ficou muito... Quem é o vilão na história? Teclado. Então, isso daí é interessante. Eu gosto muito dessa... eu costumo falar que eu podia parar o curso agora, porque é uma aula de apresentações o que ele fez. Se ele não mostrar o iPhone, ele já está vendendo. Porque ele deixou tão claro o vilão, as pessoas entenderam que não tem lógica ter o teclado, que a hora que ele fosse apresentar, ele já é o herói, né? Porque nessa hora você fala, nossa, realmente, teclado. Então essa é a história que a gente tem que conseguir contar. A gente tem que conseguir criar uma história, identificar o vilão, criar uma experiência. Uma coisa que, ao contrário do que muitos pensam, né? Ensaiar muito. Então, se você não tem treinamento, não tenho tanta habilidade com palestra, mas eu tenho que ir lá no congresso, então você tem que treinar muito. Porque muitas pessoas que você já deve ter visto em congresso, você já deve ter olhado. Quem já viu aquelas palestras, você fala, nossa, fica com pena do palestrante. Mas por quê? Porque quem é palestrante já, que nem eu, eles viram uns 30. Só eu costumo falar, palestrante você dá o tema e fala, sobe, e a gente se vira. Mas quem não está acostumado, tem que treinar. E o Steve Jobs, ele é incrível porque tem alguns detalhes, no livro ele vai falando, que ele ensaiava... Era neurótico, né? Com a luz, com o ângulo da luz, com a cadeira, ele mandava as pessoas sentarem na plateia para enxergarem do ponto de vista de quem está assistindo. Mas ele está certo. Está certo. Está certo, porque tem uma das partes que eu acho mais interessante desse trecho que eu apresentei, quando ele fala assim, o pessoal fala dos smartphones. É o que dizem que são espertos, né? Não sei se vocês repararam o tom de voz, o jeito que ele falou, ele já jogou no chão. Acabou, né? Acabou. Isso é treino, isso é você falar assim, nossa, é assim que eu vou falar, é assim que eu vou... Ele pensou nesse comentário, né? Ele não foi um comentário na hora. Não tem nada por acaso lá. E assim também é o meu curso, então eu também tenho uma brincadeira nessa hora que eu falo, né? Que é preze a vida inteligente após o PowerPoint. Aí eu falo, mas eu também falo, depois eu falo, tem lugar certo para falar. Uma vez eu falei isso numa apresentação meio fora de contexto, aí gerou um certo estresse com algumas pessoas. Porque a pessoa não sabia o que era o Prezi, elas não vieram pelo Prezi, então aí eu falo, agora eu falo em ambiente controlado. Que aí você está preparado, mas você vê, eu vou aprendendo também, eu falo, isso daqui eu não posso falar em tal momento. E outra coisa que eu também aprendi a falar, eu falo mal do PowerPoint, mas eu falo assim, olha, personagem, eu tenho que meter o PowerPoint para o meu personagem. Porque tem gente que se incomodava, porque às vezes eu ficava falando tão mal, você fala, mas eu adoro PowerPoint. E realmente, a maioria de vocês, muitas vezes, não vai trocar o PowerPoint ainda. Ou talvez não troque, talvez vocês se mantenham, porque vocês estão dentro de uma estrutura. Então eu não, dependia só de mim, né? O palestrante depende só da gente, mas vocês não, tem uma série de outros fatores. Mas tem que ensaiar no mínimo, eu sempre falo, se essa apresentação é importante, ensaie uma vez, um dia antes. E toda vez que a gente está bem planejado, eu sempre falo que quando a coisa está boa, a gente se diverte, né, Lúcia? Quando a aula está boa, você se diverte. Quando você não se preparou, você já dançou. E uma das coisas que a gente vai fazer daqui a pouquinho é mapa mental. A gente vai terminar essa etapa, a gente vai fazer um mapa mental. Então, o que é que eu já dou a dica para vocês irem pensando? Para a aula prática de amanhã, eu recomendo não pensar em tema de trabalho. Mas eu adoro minha aula. Não pense a aula. Porque mesmo a aula, por mais que a gente goste, é trabalho.
Então vocês pensam viagem, vocês pensam, sei lá, gostam de um hobby, mergulho, patinação, sei lá. Pensa o que quiserem, mas desde que não seja nada relacionado ao trabalho. Se a gente pensar em viagem, a gente traz as fotos da viagem, não? Não precisa Faz um trazer, roteiro. porque a gente consegue achar no Google. Ah, Então por isso que eu estou falando, pensar, como amanhã a gente vai aprender o Prezi, então tem que ser coisa que você vai no YouTube, no Google Images, você acha coisa rápida. Outro motivo para você já ir pensando aí no seu inconsciente, porque a gente vai fazer, né, daqui a uma hora o mapa mental. O mapa mental, para quem não sabe, é esse jeito visual de organizar, é muito mais legal do que o linear, né? O Carlos lá anotando linear, todo mundo está anotando, tá vendo? Eu não consigo mais anotar assim, eu anoto tudo em mapa mental, tudo que eu faço é mapa mental. Então qual é a ideia? A ideia é que vocês se divirtam com a apresentação. Então eu costumo falar que é uma tática, né? Se você escolher uma viagem para Paris, né? Mulher que é noiva escolhe muito casamento, o homem nunca escolheu casamento, engraçado, né? A mulher escolhe casamento, a organização do casamento. Eu falei, nunca nenhum homem falou organização do meu casamento. O mapa mental da organização do casamento deve ser Eu bom. acho que é pro homem trabalho, né? Mas às vezes o trabalho é diversão, porque você gosta muito do trabalho de diversão. Mas na verdade a minha proposta, aí tem um outro argumento. O Prezi ele é colaborativo. Então se você escolhe um tema que realmente seja de lazer, você vai fotografia. Garanto que vocês conhecem um amigo que também adora fotografia. Qual é a tendência natural? Você vai falar para ele, olha, eu estou aprendendo a fazer o tal do Prezi. Aí ele vai falar, o que é isso? Eu vou te ensinar. E esse é o desafio que eu coloco para vocês. Quando você pede para alguém te ajudar, e você tem que ensinar para ele, você está aprendendo também. Até que a frase que eu uso no meu cartãozinho de visita aqui, né, daqui a pouco eu deixo com vocês, é feliz aquele que transfere o que sabe e que aprende o que ensina. Né? A Cora Coralina. Aliás, está aqui no folheto também. Então eu queria que vocês guardassem isso, já vão pensando enquanto a gente continua o workshop, porque na hora que for para o mapa mental, e outra coisa, né? Quando você faz o que você gosta, o mapa mental sai rapidinho. Você se diverte fazendo e amanhã, quando começar a fazer o Prezi, a gente já tem o tema pensado. E como é de noite para amanhã, aí de repente você em casa vai terminar o mapa mental em casa. Então vamos lá, continuando. Como que a gente faz um planejamento para uma boa apresentação? Primeiro, o diagnóstico. A gente tem que saber quem é a sua audiência, quem está presente, quantas pessoas são, é gestor, é jovem, quem que é a sua audiência. Qual o contexto e recursos disponíveis? Também não confie muito, né? Eu já fui em um auditório de uma faculdade que tinha 500 lugares. Eu falei, beleza, né? Eu tinha planejado tudo. Eu falei, vou fazer uma interação do Prezi, colaboração, tirar uma foto, porque eu consigo tirar uma foto e atualizar o Prezi em tempo real. Nossa, que nossa. Aí eu falei, auditório, 500 pessoas, não tinha internet. Eu falei, vocês têm um auditório, 500 lugares, não tem nenhuma internet para o palestrante. A gente conhece. Você já conhece essa história? Então desculpa. Né? Lugar assim. Mas eu sei que foi uma falha minha, podia ter perguntado, vai ter internet. Essas coisas são legais, né? Surpreendem a pessoa. Né? Mas eu não deveria ter ido eu deveria ter perguntado. Deveria ter perguntado. Qual o tempo disponível? Aí é uma dica também, sempre corte pela metade. Falou que vai ter 1 hora, então já pensa em meia hora. Mas fazer um comentário daquele negócio de conhecer a audiência. Eu fui uma vez numa palestra no LinkedIn. Eles, pelo que eu vi, acho que eles fazem quase toda a palestra isso, né? O que eles fazem? Eles conhecem a audiência, eles convidaram, sabe o que eles fazem? Eles colocam na apresentação as pessoas que estão lá e eles pesquisam, como eles conseguem, né? Eles conseguem pesquisar quando a pessoa entrou no LinkedIn. Então nessa apresentação que eu fui, era uma pessoa de RH, tinha umas 50 pessoas. Eu era o early adopter do LinkedIn, era a pessoa mais antiga da plateia que tinha no LinkedIn. Que legal. Aí eles colocaram 5 pessoas quando a pessoa tinha entrado no LinkedIn. Aí eles perguntavam, pediam para você levantar. E aí tinha sua foto, né? Eles pegavam a foto do perfil do LinkedIn e colocavam o ano que você tinha entrado.
Nossa, eu vou ver quando tem palestra. Acho que eu também vou entrar nessa categoria. Tem os... Um negócio muito legal, né? A pessoa fica surpresa, né? Fala que no E LinkedIn... mostra o poder do LinkedIn. É, porque no LinkedIn eu sou pro, né? Tenho mais de 5 mil contatos. Nossa. Tenho mais de 5 mil, ó. Mas é networking, é um trabalho. Todo dia lá, ó, um contatinho novo. Ah, eu vim pra cá, pra Campinas, o que é que eu fiz? Entrei no LinkedIn, filtrei Campinas, fiz várias conexões, falei, e aí tal. Quer dizer, a pessoa pode até não vir pra cá, até que não vieram, porque eu avisei, mas falou, ah, que legal, obrigado, né? Tem uma tática muito interessante de curso que é assim, eu falo assim, olha, você quer meu contato no LinkedIn? Pode vir que eu te dou uma cortesia. Qual a lógica? A pessoa não tem tempo de se preparar, né? Tipo, é hoje, né? De ontem, a pessoa não tem como se planejar, mas eu dei a cortesia. Entendeu a lógica? Legal. É uma estratégia de Ele lembrou de você. Não só lembrou, como falou assim, pô, que legal, fiquei devendo no eu que não podia, eu estou na Alemanha, eu estou não sei aonde. De onde você é, Márcio? Eu moro em São Paulo, São Paulo. mas eu sou baiano, tenho um sotaque meio estranho. Quase imperceptível. É quase imperceptível, mas é que quando eu falei retado no Unicamp, o pessoal caiu rindo, aí eu parei de falar gíria. Então, qual é o seu objetivo? É outro ponto muito importante. Toda apresentação, é importante a gente lembrar, o objetivo às vezes não fica claro. Ah não, é só branding, né? Branding é a desculpa mais esfarrapada que eu conheço. Quer vender? Você quer vender um conceito? O que você quer? Quer marcar outra reunião? Você quer... Qual o objetivo? O objetivo dessa apresentação, desse workshop, não é só ensinar, é também que vocês realmente fiquem fãs do Prezi, né? E aí isso é ótimo, né? Um exercício. Eu falo um pouco né? Eu falo um pouco né agora. Tem uma amiga minha que fala um monte. Mas é um exercício, coisa bem de japonês, né? Mas o objetivo é importante porque às vezes não está claro. Você vai para uma reunião e fala, estou apresentando a minha empresa. Aula é um exemplo típico. Não, estou ensinando o aluno. Não. Ensinar, ele vai no Google, vai no YouTube, ele aprende. O que exatamente você quer com essa aula? O professor também deveria fazer essa pergunta. Porque o aluno hoje ele entra no YouTube e ele aprende tudo. Passar a fase de game, então, é a coisa mais fácil. Agora, você pegar um game e transformar aquilo em algo que ele aprenda ou reflita sobre algumas questões é outra história. Ou fazer ele construir um game. Ou ele construir. Outra história também, mas aí dá outro pano para... Tem papo para o café já. Agora, um roteirinho é um roteiro que é uma mistura de vários livros que eu li. Aí são algumas conclusões minhas. Uma delas é que eu tenho assim, a mensagem principal quando você abre uma apresentação, e eu vou dar até uma dica. Não importa, a apresentação pode ser você sentar no elevador com aquela pessoa que você queria falar há anos. Você não tem notebook, não tem iPad, não tem nada, você só tem um gogó, você só tem que falar. Então você tem que falar algo que seja relevante. Senão aquela pessoa que você queria falar há muitos anos, ela vai simplesmente te ignorar. Né? Então eu sempre falo que a primeira mensagem que você deve passar deve gerar um porquê na cabeça das pessoas. Por quê? O porquê é importante. O que a palavra porquê faz quando você pensa nisso? Gera interesse. É um interesse. Porque se eu falar assim, o Google é a maior ferramenta de buscas do mundo. Ninguém vai pensar por quê. Agora, se eu falar, olha, se você fizer o currículo em Prezi, no lugar de você fazer um currículo tradicional, você tem grande chance de ser contratado. Não tem como você pensar sim ou não nessa afirmação. Geralmente, o que vai vir é o porquê. Mas por que você está falando isso? O porquê faz algo que você não conhece, não domina, você vai ter que entender aquilo. E aí depois dessa mensagem do porquê, você tem as mensagens de suporte que é o como. Então, exemplo, o Prezi pode tornar o seu currículo muito mais cativante. Seja você um recém-formado, seja você um profissional de mercado. Eu escutei essa semana, eu adorei isso, eu escutei essa semana de uma
uma pessoa que é consultora da área de recursos humanos, que numa dinâmica de seleção, chegou um momento que a entrevistadora, a pessoa que estava facilitando, não tinha mais pergunta e estava ainda em dúvida. Aí ela falou assim: quem conhece o Prezi? Aí as pessoas que conheciam o Prezi foram selecionadas. Porque chegou um momento que não tinha mais o que perguntar. Ela fez uma pergunta que tem uma lógica interessante, né? Assim, se a pessoa conhece o Prezi, ela tem, teoricamente ela é conectada, ela está antenada. Eu achei o máximo que ela falou que a entrevistadora usou como critério de desempate. Essa ferramenta é nova? Ela foi lançada em 2009, em Budapeste. Em 2009 ela já estava na Califórnia, com sede na Califórnia, lucrativa. Por qual razão? Porque o Prezi hoje ele é um modelo freemium. Você tem o gratuito até 100 megas, você usa de graça. Aí depois tem a primeira conta paga, que é a conta Enjoy, que você tem 500 megas e você pode tornar suas apresentações privativas. Esse que é o grande segredo. Na conta Free, sua apresentação nunca é privativa. E aí tem a conta Pro, que você pode fazer o download do desktop. Aí você pode usar o Prezi sem internet. Então é um modelo perfeito, porque as empresas, logicamente, acabam querendo pagar o premium para poder ter direito ao software. E é muito caro? Não, é $159 por ano. Eu acho que Por ano? por ano. Então é super acessível. Então, mas continuando aqui na linha de raciocínio, eu tenho o porquê, eu tenho o como. Assim, as pessoas vão falar assim, mas como que eu posso aprender o Prezi? Por que eu tenho que aprender o Prezi? Por que o Prezi é importante para mim? Eu posso usar o seguinte argumento, porque ele é fácil, é rápido e divertido. E aí tem outro segredo, número 3. Sempre que possível, trabalhe com 3 argumentos. Por qual razão? Quando alguém fala assim, vou te dar 2 argumentos para você contratar a minha empresa, é fraquinho, né? Vou te dar 3 argumentos para você me contratar. É pouco. Quando você fala, vou te dar 10 argumentos, o cara já pensa, nossa, esse cara é metido, né? Não é? Não parece? Nossa, 10 argumentos? Não é possível. Não é possível. É muito 10 diferenciais da minha empresa. Não existe 10 diferenciais. Agora 3, tranquilo. Eu costumo destacar que o como é o que faz as pessoas fazerem cursos. Porque se vocês soubessem como fazer um Prezi, vocês não estavam aqui hoje. Só que o como tem um perigo, né? Tem muita gente que não sabe fazer Prezi direito e não está aqui porque ele acha que sabe fazer Prezi. Aí você entra no modelo, abrindo um parênteses, no modelo de aprendizagem, né? Eu não sei que não sei. Ou seja, eu nem sei que existe o Prezi, então não dá para eu... Não tenho nem o desejo de saber. Mas quando você descobre que existe uma ferramenta diferente, você descobre que não sabe, né? Não sei, aliás, eu sei que não sei, a competência, eu entendo que eu não sei aquele assunto. Aí depois você sabe que sabe, é o que vocês vão estar amanhã praticando, vocês vão estar fazendo conscientemente. Até chegar um momento que é como eu uso o Prezi hoje, né? Hoje eu uso o Prezi e eu não me preocupo mais com a ferramenta, eu uso o Prezi de forma natural, eu uso tudo que eu faço, eu uso o Prezi. É competência inconsciente. Eu dirigi, né? Hoje as pessoas que dirigem não ficam lembrando da marcha, não ficam lembrando. Mas enfim, para fechar, é o porquê é uma mensagem principal e os 3 comos. Se você conseguir dar 3 comos, é legal. Vocês podem aplicar no seu mapa mental. Eu vou viajar para... Sei lá, vocês já pensaram em algum tema? Já pensaram em algum tema? Não? Fala aí alguma Viagem, bom. Não, mas fala que já veio na cabeça. O meu veio uma viagem que eu fiz. Pra onde? Pra Itália. Então, Itália é um tema legal, porque todo mundo, eu nunca fui, mas todo mundo conhece. Então, 3 tópicos. Você poderia pensar assim, 3 motivos para ir para a Itália. Né? Então, você pode ter gastronomia, cultura e turismo. Então, pense em 3, porque na hora de montar um mapa mental é mais fácil também. Slogan, não sei se vocês repararam, mas ele repetia muitas vezes. Hoje a Apple reinventa o telefone, ele repetiu várias vezes.
Outro ponto interessante é que a coisa que eu menos uso no iPhone é o telefone. E ele deu 3 argumentos, né? Telefone, Ele também usou 3. o iPod, Exatamente. o telefone e a internet. Você tem um telefone, tem um iPod e tem um acesso à internet revolucionário. Você vê que ele também usou. Usou os 3 pontos. Agora a pergunta é, por que ele colocou como slogan, hoje a Apple reinventou o telefone? Se o telefone é a função menos nobre, né? Porque mais pessoas usassem o telefone. Não, é porque primeiro o telefone é muito fácil. Segundo, o telefone todo mundo usa e é indispensável. E terceiro, foi uma das maiores invenções do mundo, o telefone. Então ele soube usar o quê? Eu vou usar, vou me apropriar de uma invenção que é uma das maiores, vou dizer que hoje eu reinvento o telefone. Se você pensar bem, a Prezi poderia imitar, né? Poderia falar, a Prezi reinventa as apresentações. Ela poderia usar isso. Então frases curtas, impactantes, grudam, né? Eu falo que é que nem música do Michel Teló, né? Você gosta ou não gosta, aquela coisa da delícia gruda, né? Gruda, se fica. E ele repete ao longo da apresentação, e as pessoas saem de lá dizendo, nossa, você viu que a Apple reinventou o telefone? Aí vira notícia. Estruturar o raciocínio, que a gente vai fazer em mapa mental daqui a pouco. Inserção do conteúdo. Eu costumo falar que se a gente parar para ver essa sequência, se eu tivesse pensado tudo isso antes de sentar na frente de um PowerPoint, de um Keynote, ou mesmo que seja uma apresentação verbal, que não vai ter nenhuma, como eu diria. Uma vez eu participei de um painel que era um debate sobre WhatsApp, Instagram, Snapchat. Quem conhece o que é o Snapchat? Você conhece? Eu conheço. Vocês conhecem? Minha filha adolescente. Eu fiz a mesma cara. Agora imagina, eu sou um dos 3 caras do painel para falar sobre. Mas eu falei, quer saber, isso aqui deve ser novo mesmo? Eu fui pesquisar. E é uma mistura de WhatsApp com vídeo, com foto. E aí o que acontece? Era um painel, não ia ter tela. Mas antes de ir pro evento, eu já tinha uma historinha planejada. Ou seja, o conteúdo, não importa onde você vai entregar ele, mas você já tem que ter planejado. Mas falando de apresentações, inserir o conteúdo é a parte mais fácil. Então, se tiver um mapa mental bem feito, o conteúdo é a parte mais fácil. E em tempos de eleição, né? Não vou falar para quem eu vou votar, mas não dá para negar que o Lula era um grande comunicador. Né? Isso tem que... Isso é uma das coisas que a escola peca, porque a escola fala pedagogês. Isso. E o pai não entende. Então tem que ter uma linguagem para o Os pai, pais, uma tem que linguagem. ter uma linguagem quando você fala com o professor e outra linguagem quando você fala com o E filho. uma coisa até interessante é assim, o meu filho ele adora o professor de história. Ele fala, não, o professor de história ele é o popstar da escola. Ele, nossa, é o popstar. Ele fala assim, ele, como é que é? Ah, o professor, a gente passa e cumprimenta assim, né? O que é legal? Ele fala que o professor de história conta histórias, mas conta histórias dele, antes de entrar na matéria. Então você vê, o professor ele adequou a linguagem, ele brinca com a criançada, o pessoal adora ele. Isso faz sentido. Acho que dos meus filhos também, tanto o meu filho menor e a maior, acho que os dois adoram o mesmo professor. Eu vou além. Até, como eu falei, né, não vou comentar no mérito político, senão acaba, em véspera de eleição, acaba o curso. O que é interessante, dos 7 aos 13 anos, 7 anos até a adolescência, na pedagogia, né, a Lúcia vai concordar comigo, vocês também, é que é a fase da admiração. Então o aluno, ele admira, se ele admirar o professor, ele vai gostar da aula dele. É a coisa mais óbvia do mundo, desde que a gente... um ídolo, né? Exatamente. Então por que as escolas não fazem os professores serem legais, não falarem a linguagem do aluno? Porque a partir disso o aluno vai querer estudar a matéria. E em apresentações é a mesma coisa. A empatia é tudo. Se você não for com a cara do palestrante, ele pode falar qualquer coisa. Você não vai acreditar nele. Então por isso que eu estou dando a dica que
Se você vai falar para chão de fábrica, você vai ter que ir lá antes, vai ter que conversar com o pessoal antes. Porque você tem que criar empatia. Então você não vai falar às vezes, né? Pode ser que a pessoa, oh meu rei, meu brother, às vezes não vai ficar legal porque vai ficar muito forçado, mas se você criar um laço de conexão, geralmente as pessoas te ouvem. Exemplos práticos, né? Eu uso muito nos meus cursos, até que quando eu me apresento eu estou ali contando uma historinha, né? Olha, eu tenho isso. Eu poderia começar direto a dar aula, mas na verdade eu falo, olha, eu estou aqui, eu criei isso, aí eu vou dando umas pinceladas. Você conhece o Storyfy? Storyfy já ouvi falar. É bem isso também, você conta uma história, é pra isso, mas pra storytelling, aí você, vou colocar esse vídeo, vou colocar isso, vou colocar aquilo. Ah, depois a gente, na parte prática a gente vê aí, a gente abre aqui junto. Mas eu digo isso, adequar a linguagem não é só falar, né? Você conectar. Eu acho que essa é a parte mais importante. Enfim, essas são as dicas de roteiro. E aí você tem execução, design. Eu diria que em algum momento, seja PowerPoint, Prezi, a tela para e você vai falar alguma historinha. Não deve ser poluído, tem que ser o mais clean possível. Porque a história tem que estar no apresentador. Tem muita gente que põe um monte de número, um monte de letra, porque ler, né? Ler dispensa comentários, você botar o texto e ler, né? Se for uma frase, tudo bem, mas texto você tem que ou saber de cor, ou você distribuir o material impresso. Mas colocar na tela que você está apresentando e ler não é a melhor. Uma vez me falaram também, se você enche de texto, né? A pessoa que está assistindo lê antes de você acabar de falar, né? Então ela leu tudo que você está falando e perdeu o interesse do que você está falando, porque ela já leu tudo, né? Exatamente. Ela já leu antes de você. Então, assim, a não ser que seja um texto que você queira que ela leia, enquanto eles estão lendo, você está falando outra coisa. Uma vez eu vi uma apresentação da IBM, nossa, foi a que mais me chamou a atenção. Não tinha uma palavra, eram só imagens. Então ele deu o recado, né, e ficou uma coisa tão simples. E em cima daquelas imagens muito bem colocadas, ele deu todo o recado dele. Então, mas essa parte, eu demoro muito tempo, às vezes eu fico 1 hora escolhendo uma imagem. Mas aí a gente vai pegando a prática e começa a ficar rápido. Por isso que eu falo que para eu criar apresentação para aula e palestra, eu sou bom. Agora quando é assim, eu quero fazer uma apresentação bonita, institucional do projeto, aí eu tenho meus sócios. Assim, falar, quando a apresentação é um foco da criação da plástica em si, eu chamo meus sócios, mas quando é para aula eu tenho facilidade. Mas vamos lá, algumas dicas aqui, agora só fechando uma etapa. Você planejou, fez a apresentação e você está no momento de entrega. Conseguiu a reunião, conseguiu o congresso, tem a aula para dar, é o momento que você vai concorrer com um smartphone, com um iPad, a pessoa vai ver o e-mail, né? E o Silvio Meira é um cara muito, não sei quem conhece, mas anota esse nome, Silvio Meira. Procura no YouTube, um dos caras que eu mais respeito hoje no Brasil. Em termos de inovação, em termos de educação. Ele costumava falar que ele dormiu metade das aulas. Eu me identifiquei, né? Eu dormi metade das aulas da engenharia elétrica também. E ele fala que se você não tem um conteúdo bom o suficiente para a pessoa que está assistindo não decidir ver o e-mail, ou fazer jogar, ou entrar no Facebook, é porque você está perdendo o tempo das pessoas. E é difícil, hein? Conseguir. É um desafio. É um desafio, nossa. É um desafio. Por isso que eu falo que a apresentação também depende da oratória. A oratória é algo que você também tem que treinar. Então, quem já tem oratória, é um pulo você aprender o Prezi e melhorar. Agora, tem gente que não tem nem oratória e a maioria das pessoas não tem facilidade. Esse é o segredo. Porque a oratória, aliada a uma boa apresentação, você consegue qualquer coisa. Então para conquistar a atenção da audiência, você tem algumas técnicas que eu trago para misturar aqui no meio de campo. Direto ao ponto. Definitivamente Steve Jobs não foi direto ao ponto. Mas quando que eu uso uma apresentação direto ao ponto? Notícia ruim. Sabe, integração da equipe, última reunião do ano, e você vai dizer que não tem um bônus de final de ano.
Você vai esperar o final, você já dá notícia logo. Fala, olha gente, é o seguinte, reunião de integração, não vai ter bônus esse ano. Pronto, toma uma porrada, mas no início. Mas aí você tem um tempo para explicar que por que não tem um bônus no final do ano? Por que gastaram? Por quê? Porque as pessoas não entendem o quê? As pessoas não conectam, né? Por que não tem um bônus? Porque as pessoas gastaram, desperdiçaram com viagem. Você pode começar a costurar, aí as pessoas vão entendendo, nossa, a viagem que eu fiz, putz, o táxi, aquelas notas que eu ponho a mais. Aí um olha pro outro e fala, é verdade, né? Você estava se gabando comigo que você pegou aquela viagem e gastou, mas queimou o bolo de todo mundo. Direto ao ponto. Direto ao ponto é coisa de elevador, né? Você está com aquela pessoa, você fala, olha, eu vou contar minha história. Eu sou Carlos. Acabou, né? O elevador chegou. Você tem que falar, olha, nossa, eu queria muito falar com você porque eu tenho um projeto para reduzir 30% dos seus custos de iluminação da sua empresa. Pronto. Direto ao ponto. O cara pode falar, opa, me dá seu cartão que a gente precisa marcar uma reunião. Quer dizer, direto ao ponto tem que ser quando você não tem tempo. Em lugar de gestão corporativa, geralmente é direto ao ponto. O que eu mais gosto é metáfora. Metáfora, eu escrevi até no meu blog esses dias o que é metáfora. Depois vocês entram lá no Marcel Cabe e deve estar nos posts ainda. Eu escrevo muito, né? Um mês já mudou a primeira página. Metáfora é uma figura que eu utilizo para explicar um conceito que às vezes não é tão simples. Uma das metáforas mais utilizadas é a borboleta. Geralmente as pessoas usam em qual contexto? Transformação. Mas eu costumo falar que a metáfora tem um altíssimo poder porque ela se comunica com os dois lados do cérebro, o racional e o criativo, né? Tem os lados esquerdo e direito. Também tem essa do emocional e tem do inconsciente. Eu gosto muito de dizer que a metáfora vai direto para o seu inconsciente. Então, quer ver uma metáfora bacana nesse momento? Eu falo preze, e vocês podem ver aqui, né? Deixa eu colocar aqui para o pessoal ver. Qual é a imagem? Uma borboleta. Então, preze, você consegue criar apresentações que encantam. Então, é como uma borboleta. Aí depois você faz a pergunta: e quem é o PowerPoint para você? Quem é o PowerPoint? Se alguém te perguntar agora. Não, quem é o PowerPoint? Estou perguntando. Uma mosquinha. A lagarta. A lagarta. Você matou a aula de biologia. Tá vendo? O que vem antes da borboleta é a lagarta. Outro dia me falaram tiranossauro. Eu falei assim, tiranossauro? Eu falei, veio antes da borboleta. Mas essa metáfora ela é bem poderosa, se vocês pararem para pensar. Porque agora vocês vão dormir, vão acordar e o resto da vida vocês vão pensar nisso. Por quê? Porque a borboleta não é só transformação. Você tem a lagarta que se transforma numa borboleta. Se eu falo que o preze é borboleta, seu cérebro faz o quê? Associação. E esse é o poder da metáfora. Por isso que metáfora ela é muito usada em terapia, inclusive. Metáfora é muito usada em... Eu não estudei muito hipnose, mas você consegue conduzir as pessoas usando metáforas. Então, uma boa metáfora do preze é leitura. Eu posso falar, olha, o preze, vocês não vão aprender o preze amanhã em 3 horas. Mas é como ler e escrever. Você tem que praticar e uma hora você vai dominar. Essa é outra metáfora excelente, porque 100% das pessoas vai se alinhar a essa metáfora. Uma metáfora perigosa de usar é como dirigir. Tem gente que odeia dirigir. Então, se você fala, olha, eu não posso usar essa... Eu usava essa metáfora, eu não uso mais. Por quê? Porque eu tenho um risco muito grande de errar. E quando você usa errado a metáfora, a pessoa passa a falar, eu não gostei do preze. Por quê? Porque eu usei a metáfora errada. Uma vez eu fiz essa da borboleta, aí uma moça depois da aula falou assim, toda incomodada, né? Falou, mas eu adorava o PowerPoint. Agora, eu falei, desculpa, né? É isso que eu sinto, não gosto mais. Oi? É isso que eu sinto.
Quando eu olha que eu nem sei fazer, mas vendo assim é Tá vendo? outro mundo. Mas ela expressou, achei interessante porque ela expressou, depois do curso, depois do workshop, o fato de eu ter citado a comparação. Então tem que tomar muito cuidado. Mas metáfora é excelente, eu gosto muito de metáforas. Suspense é exatamente o que Steve Jobs usou. Ele fez 2 momentos de suspense. Ele foi lá apresentando, e você fala, agora ele vai mostrar o iPhone, ele não mostrou. Aliás, 2 momentos. Era de os 3 em 1, que era o celular, um iPod e um acesso à internet revolucionário. Então ele fez um suspense ali também. Mas quando ele foi mostrar o iPhone, ele também não mostrou. Então suspense é bom para notícia boa, né? Vai ter um bônus adicional. Aí você deixa para o final da reunião, que aí vai ser aplaudido de pé e todo mundo vai gostar. Mas tem que trabalhar bem o suspense, porque se a coisa é boa, você pode esperar um pouquinho para mostrar, não precisa mostrar de vez. E surpresa está muito ligada ao suspense. Ele mostrou lá um Frankenstein, uma coisa meio esquisita, no lugar de mostrar o iPhone. Então foi uma surpresa, as pessoas não esperavam. Outra surpresa, todo mundo achou que iam ser 3 produtos e era 3 em 1. Então foi uma surpresa também. Então é interessante que ele faz o quê? Ele pega o produto e ele vai trabalhando. Dá muito mais trabalho fazer isso. Você apresentar um projeto, olha, minha empresa faz marketing digital. Nossa, 1 milhão de pessoas fazem marketing digital. Então você falar isso de um jeito diferente, esse é o desafio. Outra questão, conflito e solução tem a ver com vilão e mocinho, né? Qual é o conflito do iPhone? O conflito é o teclado, o iPhone é a solução. Quando você expõe o conflito, isso tem muito a ver com o ser humano, né? O ser humano, nós somos movidos a dor ou prazer, concorda? Quente ou frio, né? Você está morno, você fica morninho, gostoso. Agora está quente, você pula fora. Se está frio, você também pula fora. Então, qual é a lógica? Quando você consegue destacar a dor das pessoas, na medida que você vai fazendo apresentações, de repente você tem aquele projeto aprovado pelo chefe. Por quê? Porque na verdade você foi mostrando a dor que ele tinha. Sei lá, dá um exemplo de dor em marketing digital. Você já trocou de agência várias vezes? Você já contratou freelancer? Você já errou em projeto de internet? A chance de alguém ter errado é altíssima. Né? Então quando você começa a cutucar a dor, a hora que você fala assim, olha, eu trabalho de um jeito diferente com marketing digital, ele vai te ouvir. Mas se você chega dizendo, eu faço marketing digital, ferrou, né? Porque a maioria das pessoas tem um certo trauma com agências. Vocês têm? Vocês já lidaram diretamente com agência? Não. Mas vocês têm amigos que têm empresa ou já comentaram ou não? Nunca tive contato assim. Mas a Lúcia acho que teve, né? Eu tive, mas o outro lado da moeda, pessoas que eram donos de agência. Você viu o outro lado, mas vocês viram eles sofrendo as reclamações. Né? Mas tem os 2 lados da moeda mesmo. Mas o fato é que, em geral, as pessoas têm trauma de advogado. Né? Advogado tem má fama. E marketing digital. Pedreiro. Pedreiro, encanador. Reparou como é interessante? Empregado. Mas reparou como é interessante? Existe uma dor fácil de você identificar, mas se você fala, olha, eu tenho uma empresa de pedreiros. Mais um. Se você identifica a dor, o conflito é a solução. Humor sempre é bom. Eu falo que o meu humor é diferente. O meu humor eu vou falando nas entrelinhas. Tem gente que já usa humor contando piadas. Não é o meu estilo. Sou péssimo para contar piada, então desisti disso. Mas eu costumo usar o humor de um jeito bem interessante. Mais sarcástico, né? Uma pessoa outro dia falou isso. Falou, nossa, você falou um negócio meio sério lá, mas está tirando mó sarro, né? Falou, é o meu jeito mesmo. E o Steve Jobs também, ele fez de um jeito muito interessante. Porque chegou um momento que ele não podia mostrar o iPhone. Lembre-se que o iPhone é essa caixa preta. O cara está fazendo o lançamento do iPhone. Se ele falar agora, uma caixa preta. Não tem como, né?
É que nem o Nintendo Wii, né? É aquela caixa. Não dá pra saber o que é o Nintendo Wii, você só sabe quando vê. Eu falo que a melhor imagem no Nintendo Wii que eu tenho é quando eu vi minha sogra jogando com meu filho quando ele tinha 5 anos. Uma cena inusitada, né? Aí aquilo pra mim é a imagem que representa melhor o Nintendo Wii, a família jogando. Acho engraçado que você tem loja virtual, tem uma foto do aparelho. Não dá vontade nenhuma de comprar aquele aparelho. E essa é a ideia. Mas o humor sempre cabe, sempre é interessante. Questionamento. Deixa eu controlar o tempo aqui. Questionamento é muito interessante quando você fala com um público que você já sabe que vai ter um pouco do contra, né? Que nem empresa. Sempre vai ter do contra. Ah, mas PowerPoint vai ter. Então eu posso abrir questionamento. E questionamento é interessante porque você pode plantar, deixa eu voltar aqui na telinha. Se você vai num lugar que você não tem muita segurança, tem uma estratégia boa que é você planta uns amigos na plateia. Aí você fala, você vai perguntar isso, você vai perguntar isso, você vai perguntar isso. Na hora que eu falar, tem que perguntar. Por quê? Antes que alguma pergunte uma coisa muito do contra, que aí você fica de saia justa. Aí você pode falar, então, você pode ignorar aquele cara. Eu já fiz isso, né? Em palestra. Às vezes eu vi que o cara está indo para um caminho que não está legal, mas vai tumultuar. Aí eu pego e falo, e aí, Carlos? Então, aí eu desvio, né? Uma estratégia. Agora, se ninguém perguntar, você... Isso é terrível, né? Naquela feira que a gente fez, a gente tinha umas palestras, tinha uma palestra de redes, né? E tava falando lá dos prós, das vantagens, né, de usar um tipo de equipamento, né? Nossa, o cara na plateia fez uma pergunta e foi totalmente contra. Não, isso aí que você está falando não tem sentido. Não, ele depende. Aí e aí o cara que estava apresentando perdeu assim, um pouco aí. Sorte que tinha uma outra pessoa da empresa que veio lá e deu. Não, vamos conversar depois, no intervalo, não sei o que lá. Assim, o cara, o palestrante na hora ficou surpreso assim, com o questionamento tão duro que o cara fez, assim, contra assim, o que ele estava falando. Eu sou do contra às vezes. Eu não sou um cara bom para estar na plateia. Problema. Aquela história, se o cara se preparou, as pessoas vão estar super tranquilas. Se o cara não se preparou, drama é outra estratégia interessante. Em que situações? Água, né? Vocês já digitaram água SP no Google Images? Você quer mudar de São Paulo, porque só aparece a represa seca, né? Então, assim, drama é drama. Você tem que enfatizar sempre. Mas quando você pode fazer drama? Às vezes quando você percebe que tem uma certa urgência e você pode falar, olha, se eu fosse falar do prédio, eu poderia usar um argumento, olha, as pessoas na empresa não se comunicam direito. Está todo mundo fingindo que faz apresentação, mas na verdade está gastando o dinheiro da empresa, as pessoas não se comunicam direito. Quer dizer, então no final, sim, as empresas mais inovadoras estão se destacando porque conseguem se comunicar melhor. Quer dizer, você pode trazer algum número, né? Estudos mostram que empresas que estão usando tais formas colaborativas estão se destacando. Aí você consegue ir lá e conseguir uma aprovação. Tom provocativo está muito ligado a drama também. Tom provocativo, uma vez eu fiz uma palestra que era só para o pessoal de tecnologia da informação e o tema era marketing no Google. A provocação que eu fiz se eu fosse gestor de 10 pessoas de tecnologia, eu demitiria uma delas e contrataria um jornalista. Eu falei. Era só tecnologia o público. Aí quando você fala isso, você está provocando. Aí depois vem um argumento. Por que eu faria isso? Por causa disso. Aí você mostra para eles, é bom se movimentar, senão as outras coisas vão acontecendo. Bom, daí a gente teve o quê? Roteiro da apresentação, porquê, como, né? Adequar a linguagem, teve alguns critérios de como conquistar a atenção da audiência. E apresentador, eu não tenho muito o que falar, na verdade eu tenho que mostrar só algumas telinhas aqui. Uma delas é essa: as pessoas que sabem sobre o que estão falando não precisam de PowerPoint. Acho bacana essa frase que o Steve Jobs usou para vender o software de apresentações da Apple, que é o Keynote.
E é fantástica essa frase, porque tem outra frase. Aliás, desculpa, essa frase não foi para vender o Keynote. Também é para vender, mas na verdade essa aqui não vende o software da Apple. Ela na verdade vende a importância de você saber apresentar. Mas ele tem uma outra frase que eu acho que eu vou incluir no curso também. É a frase que ele usa para vender o software de apresentações da Apple, que é o Keynote, né? Ele fala assim: Keynote, quando as suas apresentações forem realmente importantes. Nossa. É muito boa, né? Tem um vídeo muito engraçado no YouTube, que eu coloquei até lá no blog, o que você não deve fazer no PowerPoint. Gente, é cômico, é cômico. Nossa, isso... Sabe uma coisa que eu preciso fazer? Eu vou gravar um vídeo assim. Eu quero começar esse curso, toda vez que eu venho eu esqueço. Eu quero abrir o PowerPoint e fazer um negócio meio tosco, assim, apresentações de alto impacto. Aí eu quero ver a cara das pessoas. O que você não deve fazer no PowerPoint. É um vídeo dos 3 primeiros, gente, é muito engraçado. Mas o que eu estou querendo fazer é isso, um curso desse. Eu quero começar o curso com um PowerPoint bem tosco. Só para ver a cara do pessoal. Aí depois eu chego e falo assim, eu esqueci. Aí eu pego... Isso é legal também, porque é engraçado, é uma surpresa, as pessoas ficam, nossa, que tosco, cara. Aquela telinha bem com os E quadradinhos. ele fala dos efeitos, aí fala de cores, aí ele fala assim, essa tela aqui, por exemplo, eu gastei 1 hora para fazer, com tanta coisa que ele pôs, assim, os gráficos. Então, mas eu estou querendo fazer isso nesse curso, depois me lembra, me cobra, que eu vou, toda vez eu lembro, eu esqueço. Mas enfim, mas aí tem outro tema que depende muito do palestrante, de quem vai fazer. Porque eu acho que storytelling é um tema que vem crescendo. Eu vou passar um pequeno vídeo aqui de... Como a gente está num fórum pequeno, vou passar aqui um vídeo de 3 minutinhos que vale a pena. Deixa eu dar um pause aqui. O escritor Ilan Breiman não diverte só com os livros infantis, ele encanta adultos e crianças com as contações de histórias. É sobre isso que a gente vai falar com ele agora. Todos contam histórias. Todos. A pergunta é, para que eu quero contar histórias? Qual é o meu intuito contando histórias? É para contar para o meu filho, para minha filha, no hospital, na creche, ou ser um profissional, ganhar dinheiro, viver de contar histórias. Quando você vai receber o cachê para ir para uma livraria, sair para o Sesc, por que você quer contar histórias? A maioria vai te responder para a creche, para o hospital, para o orfanato, para minha casa, para o meu filho. Todos esses que querem esse caminho, eu respondo, já são contadores de histórias. Tem que, na verdade, resgatar o que está lá dentro deles, escolher boas histórias, fazer com desejo, com amor, e eles serão os melhores do mundo, porque são o pai e a mãe. Outro dia uma mãe chegou para mim e falou, olha a minha voz. E eu falei, qual o problema? É uma voz de taquara rachada, como eu posso contar a história? Mas para quem você quer contar a história? Ah, não, lá em casa, para minha filha. Eu falei para ela, olha, você é a mãe dela. Se você parar a sua vida para abrir um livro, separar a sua vida para abrir um livro e ler para sua filha, você vai ser a melhor contadora de histórias do mundo. Porque você é a mãe e parou o que você estava fazendo para dedicar um tempo para ela. Então não interessa se você é gaga, se você está com a cara rachada. E quando elas vão para a prática, elas me retornam, você tinha razão. Pai e mãe não precisa técnicas teatrais para contar a história. Nem na creche, nem no sítio da juventude. Você não quer contar de boca porque tem vergonha, porque você acha que você não use o livro. Então os pais falam, não, é muito importante contar história para as crianças, é muito importante a leitura, e em casa não se conta histórias e não se lê. Então o pai não está com o livro na mão, então a criança não tem o modelo. Literatura é para unir gerações, quando você lê para o outro principalmente, para estar próximo, para mostrar para a criança e o reflexo da própria alma que ela tem, com as coisas boas e as coisas ruins, o lado sombrio e o lado não sombrio. A literatura faz com que a gente sonhe, faz com que a gente tenha medo, que a gente compreenda que a vida é difícil, a vida não é fácil, a vida é muito difícil, a criança não é boba, ela sabe que é difícil do jeito dela. E a literatura fala para ela, é difícil a vida.
Olha as histórias, é difícil. Tem obstáculo, tá cheio, bruxas, madrasta, tá cheio. Mas você vai conseguir. Você vai conseguir, vai ter gente que vai te ajudar, tá seu pai, tá sua mãe. Então, voltando, todos contam histórias. Escolham boas histórias, bons livros. O que são bons livros? O que são boas histórias? Dica para pai e para mãe, para adultos. Primeira dica fundamental. Quando você for pegar um livro numa livraria e for ler, que esse livro te encante como adulto. Encante-se, se emocione, se instigue, tem coisas muito inteligentes e uma grande probabilidade do filho gostar e do filho entrar também aí nesse jogo simbólico. É uma grande dica. Muito bacana, muito bom. Então, na verdade, quando eu escolhi o vídeo, aí eu comecei a pesquisar e descobri o Ilan Bremman. Ele é autor de mais de 20 livros infantis. Tem vários vídeos dele, da entrevista na HSM, no Jô Soares ele já foi. É incrível. Mas eu escolhi esse vídeo porque eu achei bem interessante, porque dos vídeos que eu assisti, depois que eu assisti esse vídeo, eu tenho um filho de 11 e um de 5. No dia seguinte eu fui na livraria e falei, eu quero 2 livros do Ilan Bremman. Um para 11 anos e um para 4. Na época era 10 e 4. Eu fui lá e pedi, a mulher falou, não, mas de quem? Ela não lembrou, porque também imagina a livraria. Mas eu falei, não, eu quero desse autor. Tem que ser dele. Eu comprei 2 livros, um para cada um. E depois eu peguei aqui, esse é o Rafael. Eu comprei essa história do pai da história. E foi exatamente o que ele falou, porque ele no meia hora, ele esqueceu o tablet, iPhone. É desculpa dos pais, né? Os filhos são conectados, não largam. Exato. Eles não largam porque a gente larga. A gente não usa. Eu reconheço, a gente também tem que tomar vergonha na cara. E eu lembro que eu li essa história, aí eu falava assim, agora vai passar. Sabe aquele livro que você pensa que a história era longa? E ele, em nenhum momento ele parou para falar assim, cansei. Fui lendo e ele... Eu que cansei, na verdade, para ser sincero. Eu lia e não acabava a história. Chama História do Pai da História. E o autor é que livro? É o Ilan Bremman. Ilan. Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai praticar fazer um mapa mental. Lembra do nosso mapinha mental? Então a gente vai fazer um intervalinho até... Deixa eu ver aqui. Inclusive o Ilan Bremman, eu já até alcei com ele uma palestra, acho que é em torno de 4.000. Eu preciso dar um jeito de organizar um evento com ele. Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer prática. A gente vai pegar Está gravando aqui, então não tem problema. A gente vai pegar uma folha A3 e a gente vai botar a nossa ideia em mapa mental. Opa, por que não voltou aqui? Ué, aconteceu alguma coisa esquisita aqui. Me tá oscilando, Deixa eu dar uma pausa aqui só. Voltar. Então, agora voltou. Então o que a gente vai fazer? Vou repetir aqui. A gente vai pegar uma folha A3. Por que A3? Eu acho muito importante quando a gente está aprendendo qualquer coisa nova, você sair do modelo. Então, toda vez que você vai aprender, que nem quando eu dou curso em company, muitas vezes eu falo para a empresa assim, pô, você não quer alugar uma sala fora da empresa? Porque quando a pessoa está na empresa, ela está na empresa. Está lá assim, meu chefe vai abrir aquela porta a qualquer momento e abre o desgraçado do chefe. Quando você usa A4 ou quando você usa folha, você também está no modelo mental de querer anotar tudo linearzinho. Quando você pega A3, é fora do padrão, então você se solta mais. Quando você pega a caneta colorida, deixa eu mostrar aqui. Aí você pega a caneta colorida, você se solta para usar cores. Então o uso do mapa mental, para quem nunca usou, é você usar cor. Você fala assim, eu vou usar uma cor para identificar o que é comida. Tudo que é culinário vai ser isso. Tudo que for paisagem, praia, eu vou usar azul. Não importa, o que importa é que quando você faz colorido, você também está usando o lado lúdico, né? Você sai um pouquinho do racional, do pode, não pode, e você se solta mais, então fica mais interessante. Tá? Então esse é um dos motivos para a gente fazer anotações. E a sugestão eu daria até
é quando vocês forem fazer uma reunião, ou quando forem planejar uma apresentação, pedir encarecidamente para todo mundo, falar, vamos fazer primeiro o mapa mental. Por que não? Né? Nossa, tem uma coisa complicando. Então agora a gente vai fazer... antes de fazer o mapa mental, eu vou montar um Prezi só para matar a vontade. E a gente vai encerrar com o mapa mental hoje. Hoje agora são... Que horas são aqui? 8h30. Então eu vou fazer uma meia horinha de Prezi, a gente faz um intervalinho e a gente desce e faz o mapa mental lá embaixo. Tá bom? Sabe o que eu queria ver? Se você... Bom dia, em primeiro lugar. Minha apresentação é sobre por que ir para a Itália. Então, ele tem 3 grandes tópicos, que é comer, rezar e amar. Nós temos aqui no comer 3 subitens, que é pão, pane, pasta e pizza. Vou falar sobre esses 3 subitens. Em rezar, Vaticano, Papa e Jesus. E aqui em amar, paisagens, idioma e culinária. Então, todos esses tópicos vão reforçar essa ideia principal, porque ir para a Itália. Bom, eu escolhi teatro, que é uma coisa que eu gosto bastante, que eu faço lá na empresa mesmo. O que a gente vê no teatro? A gente faz aula, então eu separei aqui que na aula a gente aprende a ser mais criativo, a falar, então manter o tom de voz, o jeito de expressar e condicionamento físico também. No momento a gente está fazendo uma peça que vai ser de comédia, então a gente está ensaiando para essa peça. E aí eu coloquei que a gente também tem aula de maquiagem, então para aprender a se maquiar para a peça. Ficou bem simples, da roupa, mas foi isso que eu pensei. Legal. Tá bom assim? Então, eu sou Lúcia Ferreira e eu vou falar sobre gastronomia no Mediterrâneo, né, que é um tema famoso, já foi tema de Globo Repórter, milhares de reportagens. Então, primeiro localizar, porque muita gente fala do Mediterrâneo, mas não sabe exatamente aonde fica, as vilas e tal. Falar sobre os pratos típicos dali, né? E por que saúde e qualidade de vida está tão associado a essa gastronomia no Mediterrâneo. Essa é a minha ideia principal. Depois eu quero ver. Meu nome é Carlos Mandolese e eu vou falar aqui um pouco sobre turismo no sul de Minas. Eu sou mineiro, né, de lá, quero ajudar a promover um pouco o turismo lá na região. Então a gente vai ver um pouco sobre os destinos, né? Tem destinos bem conhecidos como Monte Verde, tem muitos outros menos conhecidos. Né? Então a ideia é ajudar a divulgar um pouco isso. Ver também os tipos de atividade que a gente pode fazer lá, muitas coisas ligadas à natureza. E falar também um pouco sobre a culinária, né? Não tem só a famosa comida mineira, tem outras coisas, trutas, fundi, tem muita coisa boa no sul de Minas. A ideia é mostrar um pouco disso.